Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois digo-vos, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova. Perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente também um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais na volta, tu pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica no Brasil e no mundo reserva uma semana desse mês de agosto para nos dedicarmos também à reflexão e ao valor da família. E isto tem muito a ver com o que nós ouvimos no Evangelho e muito a ver com a realidade dos nossos dias, a realidade que vivemos. São Paulo está falando para os cristãos. Ele não está nesta carta aos Coríntios, ele não está se voltando àqueles que ainda são pagãos, que ainda não conhecem a Deus. Portanto, vamos dizer assim, ele está lavando roupa suja dentro de casa. Ele está falando para nós, porque também as nossas roupas sujam. Nós também precisamos nos lavar.
E como é que nós nos lavamos? Espiritualmente falando aqui, certamente. As nossas convicções a respeito de Deus nos chegam através de Cristo e não de nós mesmos. O que conhecemos de Deus, que nos é revelado a respeito da Santíssima Trindade, nós o sabemos por meio de Jesus Cristo, que nos revelou. E, portanto, isto vale para os homens, os povos, os cristãos de Coríntios, há 2000 anos atrás. Isto vale para o homem medieval, isto vale para o homem em plena século XIX, meio a muitas revoluções. Isso serve para os jovens dos anos 60 do século XX, para nós que nascemos no século XX e estamos no século XXI, né? Por aqui ficaremos. E para aqueles que estão nascendo agora e que têm a oportunidade de atravessar todo o século XXI. Mas não é? Deixa as crianças crescerem um pouquinho. Mamãe, você é do século passado. Não é? E eles são desse novo século, é verdade. Mas o que servia para nós no século XX, o que servia para os cristãos no primeiro século da igreja, o que servirá para os cristãos no século XXI, é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não muda. Seu ensinamento é imutável, porém a imutabilidade da doutrina de Cristo não significa rigidez. A doutrina de Cristo não é rígida. Quer dizer, ou todo mundo aprende a falar do jeito que Jesus falava, ou ninguém se salva. Alguém aqui sabe falar aramaico? Não? Então está todo mundo perdido. É isso? A rigidez tem de ser tudo exatamente não. A doutrina de Cristo, ela é flexível, porém nunca se rompe. Tem duas diferenças aqui. As coisas rígidas, elas aguentam até o máximo da força dela, mas quando quebra, quebra de uma vez. E as coisas flexíveis, se forem flexíveis e fracas, quando você dobra, ela dobra, mas chega uma hora, ela quebra. E não consegue mais voltar à posição inicial, não consegue mais manter-se íntegra. A doutrina de Cristo é imutável, porém flexível. Em que sentido que ela é flexível? Ela sabe explicar, ela sabe ser compreendida por qualquer povo. Imaginem, os padres jesuítas, Santo Inácio de Loyola, no século XVI, chamou Francisco, vem aqui. José, vem aqui. Vamos fazer uma pequena reunião. Se despeça, vamos nos despedir os três. Vamos tomar um último cafezinho junto. Francisco, você vai lá para o Japão, tá bom? Vai falar de Cristo para aqueles povos que nem faço ideia como são. Ô José, você entra para o Oceano Atlântico, atravessa e vai lá para a terra da Santa Cruz, na terra do pau-brasil, onde os portugueses já chegaram. Faz alguns anos que eles estão lá, e vai lá conhecer esses povos que eu também não faço nenhuma ideia. Eu vou ficar aqui em Roma. Não é? São Francisco Xavier foi para o Japão, um país de uma cultura totalmente diferente da cultura europeia, em outros, muito pior, mas que nunca tinham ouvido falar de Cristo, de Deus. Tinham uma profunda reverência pelos mortos, mas não conheciam nada sobre a salvação eterna. São José de Anchieta atravessou o Atlântico
E veio baixar aqui em Jacareí, aí até aqui ele chegou, passou por aqui, encontrou com todos os tipos de índios, aprendeu a falar o Tupi-Guarani, traduziu a Sagrada Escritura, a doutrina da igreja para a língua dos índios, ia para a praia com os índios. Lá tinha de tomar o maior cuidado, porque os índios pensavam que ele era um homem qualquer, não é? E queriam lhe dar as suas filhas. Ele, não. Aí teve de dizer, não, isso aqui não. Agora vamos te ensinar quem é Deus, quem é o verdadeiro Tupi, quem é que pode nos salvar, não é? Mas a doutrina é a mesma. São José de Anchieta não fez flexibilização que rompesse a doutrina. Nem São Francisco Xavier passou a adorar os deuses dos japoneses para poder falar de Cristo. Igualmente, a nossa vida familiar, o sentido de família, já foi nos dado por Cristo. O que Deus uniu, o homem não separa. Uma vez recebido o sacramento do matrimônio, esse deve perdurar até o fim das vidas, da vida do casal. E isto valia lá no início do cristianismo, em que muitas mulheres eram entregues à escravidão, à prostituição, ou eram dadas em casamento a um qualquer como presente, sem respeitar a sua liberdade, não é? Ou então, como tantas outras formas de matrimônio, como a poligamia, não é? Em que a mulher, a esposa, era só uma entre tantas, mas a doutrina não mudou, não é? E por isso muitos povos tiveram dificuldades para se adaptar ao cristianismo, porque estavam acostumados à poligamia, e alguns até não aceitaram o cristianismo, porque não aceitaram de abrir mão da poligamia. Vejam, não é? No mundo do Oriente Médio. Finalmente, meus irmãos, a doutrina de Cristo sobre o matrimônio chegou até os nossos dias. Tem flexibilização em que sentido? Em compreender cada vez melhor que o ato de consentimento do marido e da mulher deve ser feito com plena liberdade. E a plena liberdade de dizer sim precisa vir acompanhada do pleno conhecimento. E se não houver conhecimento e liberdade, como alguém pode dizer um sim profundo, verdadeiro e sincero? Sim, nesse sentido, não é? Na sociedade em que vivemos hoje, em que a mentira é quase que uma coisa natural, coisa se toma com uma normalidade, enganar, fingir, mas a doutrina não mudou, nem vai mudar. Os cristãos também desde o início se distinguiam pelo modo e o conceito a respeito da vida. E por isso eles eram conhecidos por nunca rejeitarem os seus filhos, porque era costume em alguns povos, alguns até hoje mantêm esse costume, algumas tribos no Brasil, selvagens, não é? Em que se a criança nasce com algum defeito, ela é exterminada. Os gregos faziam isto. Se a criança nascia com um defeito, o pai abandonava a criança, jogava fora, a matava, em outras palavras. Sacrifícios humanos de crianças
era muito comum. O nascimento de Jesus Cristo foi marcado, não é, pelo infanticídio de muitas crianças. E ainda hoje isto continua, mas aprimorou-se ainda mais. Também havia aborto no tempo de Jesus. Também haviam dificuldades na hora do parto. Hoje, de fato, a ciência progrediu muito. E muitos progressos da ciência colaboraram muitíssimo para o esclarecimento da fé. Ajudaram a uma melhor compreensão da fé. Hoje sabemos que uma criança tem uma origem genética, que você sabe exatamente quem é o pai, quem é a mãe. Isso cria uma união ainda maior. Quando um homem sabe, não é, essa criança é minha, essa mulher sabe, o pai dessa criança é esse, aqui está o resultado. Isso tem uma força. Também o campo natural, até para prevenir, para descobrir características da própria criança. Quantas doenças hoje não se consegue tratar conhecendo a genética da criança? Maravilhoso. Quantos modos, não é? A ciência, quanta coisa maravilhosa a ciência fez para a proteção da vida de uma criança. Todos já devem ter visto aí pelos livros ou em vídeos, né? Médicos fazendo cirurgia cardíaca por uma criança que ainda está no útero da sua mãe, não é? E salvando a vida dessa criança. Quantas coisas maravilhosas os médicos podem fazer em favor da vida. E a igreja preserva isto, abençoa, não é, esses profissionais e os encoraja. E me lembro até de um livro muito bonito chamado Sob o Olhar de Deus, escrito por um médico que tinha fé, era católico, e que ele mesmo dizia que muitas vezes durante a operação ele como que sentia a mão de Deus guiando a mão dele. Vai por aqui, não é? Muitas vidas ele salvou e nem ele não sabia totalmente explicar. Mas o contrário também é possível. Como nós vimos na leitura do Evangelho, este homem que era um samaritano, não é? Falar que uma pessoa era um samaritano, imagine qualquer apelido aqui, não vou pronunciar, mas quando a gente quer ridicularizar, quer rebaixar, quer humilhar uma pessoa, tem muitos adjetivos na nossa sociedade que jogam a pessoa no lixo. Tá? A origem do nome Lazarento não é palavrão, não é? Vem de Lázaro, não é? O Lazarento é sinônimo de leproso, né? De uma pessoa que sofre muito. Então, às vezes, nossa, esse é um lazarento, que essa pessoa sofre, então, demais. Tem vários adjetivos que se pode dar. O samaritano era uma pessoa assim. Ele era mal visto, era rejeitado, não é? Dentro da sociedade judaica. E justamente Jesus coloca ele como exemplo. Olha, de repente um homem foi assaltado, está ferido, está morrendo. E passam algumas pessoas perto dele. A primeira pessoa que passou perto dele foi um sacerdote judaico do Antigo Testamento, não é? Que servia no Templo de Jerusalém. Ele passou, a hora que ele viu que aquele homem era um samaritano, virou o rosto e continuou à frente. Depois
um levita. Levita era o homem que conhecia a fundo a lei. Sabia bem o primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olhou, viu que era um samaritano, virou o rosto e foi em frente. Então, um sabia que, sendo sacerdote, deveria oferecer sacrifícios por si e por todos, mas não quis oferecer nenhum sacrifício para aquele homem. O outro conhecia perfeitamente a lei, que dizia que ele deveria agir com o próximo como se fosse ele mesmo. Olhou e passou em frente. E finalmente passou perto daquele homem, um samaritano, que era um desses homens tido como quem não vale nada. Olhou para aquele homem, não perguntou de onde ele era. Eu faço uma correção só aqui: o ferido não era samaritano. Jesus não deu nome ao ferido, não é? Mas o único que atendeu foi justamente o samaritano, que era tido como gente que não presta, não vale nada, sem vergonha, um bando de gente que não vale nada, não é? Tanto que nem sequer os judeus entravam na cidade dos samaritanos. Se entrasse lá, depois tinha que passar vários dias fora da cidade se purificando. Esse homem foi lá e serviu. Agora a gente olha então para a vida de família e temos de dizer: não se pode destruir a vida da família. A família está em crise. Qual é a crise? Primeiro, uma crise de verdade. Muita gente já não acredita mais nesta união que nasce da natureza do homem, da natureza humana, que une o homem e uma mulher, não apenas tanto para a reprodução quanto para a ajuda mútua. E uma coisa nunca pode estar desvinculada da outra. Não se pode querer ter uma esposa só para ela te servir, não se pode querer ter um marido só para ele te dar filhos. Tem que ser sempre as duas coisas. E esta realidade nos dias de hoje está comprometida. Alguns olham para a família mais ou menos como o sacerdote, aquele sacerdote da parábola, e olha e fala: vou cuidar da minha vida, não estou nem aí com essas famílias. O outro passa, sabe que é errado, sabe o que é certo, mas não quer ajudar ninguém a praticar as coisas certas. Porque o certo sempre custa caro. As coisas boas e as coisas certas e as coisas verdadeiras, se você quiser qualquer uma delas ou as três juntas, saibam que custa caro, mas vale a pena. A vida deveria vir sempre por meio de uma família, num lar santificado. Mas nem sempre isso acontece. Mas quando isso não acontece e surge uma vida, a vida tem um valor também indestrutível. E justamente a realidade dos dias de hoje, todo mundo acompanhou aí pelos meios de comunicação, foi o assassinato, legalizado, mas assassinato do mesmo jeito, de uma criança, fruto de uma desordem horrorosa, fruto de um pecado contra a castidade, em que certamente as pessoas que maltrataram uma menina de 10 anos, não é? Não podem, que a gente pode imaginar
em matéria de desordem contra o sexto mandamento. Não é possível imaginar, não é possível imaginar que foi a primeira vez que aquela pessoa que violentou uma criança de 10 anos, primeira vez na vida que ele teve algum contato sexual com uma pessoa. Não dá para imaginar que aquilo foi a primeira vez. Para a menina, certamente. Mas para o adulto, não. Mas essa é a triste consequência de todos aqueles que põem em desordem o sexto mandamento. Começou começa quase todos os pecados contra a castidade. Falta de controle de si mesmo, do olhar, do desejo, falta de disciplina. Começa por uma olhada maliciosa, um desejo malicioso, um toque desonesto, e chega até, não é, ao estupro de uma criança. Chega. É como bebida alcoólica. Bebe um golinho, parece que não fez. Conseguiu até sentir o sabor da bebida, toma um segundo golinho, toma um terceiro, um quinto. Depois chegou a embriaguez, não sente gosto de mais nada, mas não consegue abandonar isso. Temos de começar por condenar a sociedade que vive erotizada. É preciso condenar o violentador, esse estuprador, mas todos aqueles que não fizeram isso, mas que vivem uma vida perversa no campo da castidade, onde homens e mulheres descuidam da sua própria honra, da sua própria honestidade, fazem do seu corpo apenas um objeto de desejo para si e para os outros, sem levar em conta que não foi para esta finalidade. A sua beleza, a sua força, a sua saúde é um meio para você utilizar durante a santificação da tua família, e não o fim. Mas a nossa sociedade tomou, não é, o prazer sexual como fim da sua própria existência. E chega a estas consequências. Assim como a gente vê uma pessoa que depois que perdeu o controle sobre a bebida, bebe de tudo. Eu vi um dia desse um sacerdote comentando de uma pessoa entrando na igreja e retirando o álcool gel e pondo na boca, que tem álcool, para se embriagar. E aí o negócio começou a dar também uma reação lá dentro dele, não é? E o padre, isso aí não era para beber, não é? Quantos vão beber álcool do posto de gasolina? Pessoas com problemas alcoólicos que não podem nem usar pasta de dente. Pasta de dente tem alguns, sim, a sua fórmula tem um pouco de álcool. A pessoa perdeu o controle por completo. Quando a pessoa perde o controle completo pela castidade, ele passa a não reconhecer mais ninguém. Não reconhece uma filha, não reconhece uma irmã, não reconhece uma amiga, não reconhece nem a mãe. E vira bruto, se embrutece. Primeira coisa que tínhamos de alertar e pôr em questão é a perda dos valores cristãos acerca da castidade. Depois, o valor da vida, esse sim. Um pecado não justifica outro pecado, um erro não justifica outro erro. Não se pode querer resolver um estupro
por meio do aborto, porque você condena à morte o inocente e, no máximo que pode acontecer, você vai botar o criminoso, um dos assassinos, né, um dos malvados, você vai colocar na cadeia. É desproporcional a pena. Mas numa sociedade em que a verdade é totalmente perdida, então é simples, não é aborto, é apenas vamos resolver um estupro. Não é? Eles não aceitam de falar aborto. Se vocês olharem nos noticiários, né? Então a pessoa fala assim, o ato legal de resolver um assunto que a criança estuprar. Por que você não fala que é aborto? Por que você não explica o que é um aborto? Porque se quer enganar. Não se engana todo mundo. Claro, é uma situação totalmente anormal, mas por que não transferiram esta criança no melhor hospital do Brasil? Não sei qual é, certamente poderia. Por que não chamaram os maiores doutores, psiquiatras, psicólogos, para dar assistência a esta criança e salvar as duas vidas? Por que não se chamou, não é, uma meia dúzia de pessoas ricas que se não gostariam de fazer uma doação para que até o fim da vida desta menina, da sua filha, não lhe faltasse nada? Por que não lhe ofereceram a as duas crianças, não é, milhares de casais que por motivos diversos não puderam ter filhos, ou casais que têm filhos que poderiam acolher perfeitamente uma criança, o bebê, uma acolhe o bebê, outra acolhe a criança. Não faltaria possibilidades boas para dar continuidade à vida. Mas infelizmente, esta visão antivida que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, falava muito, né? Uma época, o culto da morte. Este modo de viver tão egoísta leva a situações como estas. E agora, quem vai amparar essa menina? Tá bom, ela ficou. Já trocaram o nome dela, já tiraram ela de casa, ninguém sabe mais onde está. E quem garante que o governo é mãe? O governo é pai de alguém? Não. Transformaram, né? Talvez até um pouco, essa discussão infelizmente caiu até para o lado político, que não deveria ter acontecido, né? Eu sou a favor da vida, sou, portanto, desse lado político. Sou a favor do aborto, portanto, sou desse outro lado político. Não deveria ter caído nisso, que se polarizou, porque a vida, para nós não podemos rezar só pela salvação dos que torcem pelo nosso time, só por aqueles que votam no mesmo partido que eu voto, ou só por aqueles que nasceram no mesmo país que eu nasci. Eu só vou rezar pela salvação dos que têm a mesma fé que eu tenho. Jesus ensinou isso? Claro que não. Vamos aproveitar, meus irmãos, ao mesmo tempo, a grande graça que temos de estarmos aqui nesta capela em honra de São Lázaro, para compreendermos melhor o sofrimento das pessoas. Eu não sei o que nós poderíamos fazer por esta criança, até nem sabemos onde está, nem como se chama, nem o que pretendem fazer com ela. Podemos rezar por ela, sim, queremos incluí-la nas intenções desta Santa Missa, porque ela tem uma vida pela frente. Mas poderíamos também pedir a Nosso Senhor que aprendêssemos de um modo mais
profundo e eficaz a ter compaixão das pessoas, a entender a dor do outro, que não é nada fácil. Já começa em casa, né? O marido entendendo as dores do parto da sua esposa. A esposa entendendo as dores do marido que chega em casa à noite, o corpo arrebentado do trabalhar. Dos dois, já tem 20, 30, 40 anos de casado, já não são mais criancinhas. É preciso compreender e ter compaixão da dor do vizinho que ficou viúva, a dor daquele outro amigo que está desempregado, a dor daquela pessoa que está entregue a um vício. Não precisamos necessariamente passar por estas situações, mas temos de tentar entender a dor para tentar ajudar uns aos outros, desde lá em casa até o lazarento que a gente possa encontrar na rua, coitado, um abandonado, ou uma menina que tem a sua vida destruída, ou diante de dessas situações tão horrorosas que acontecem nos dias de hoje. Que Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, como celebramos ontem, que tem o seu coração imaculado e, portanto, é capaz de amar todos os homens, nos ajude a crescermos nesta nova etapa do nosso movimento, mas também nesta nova etapa de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.